regra geral, aquilo que dizem os estudos é que, efetivamente, quando se alarga a intervenção a todos estes intervenientes do contexto escolar, as coisas têm mais impacto, não é? Pronto, trabalhar às vezes só com as crianças não é suficiente. Claro, mais uma vez vamos bater ao mesmo. Para fazer isto é preciso técnicos, como Sim. devem imaginar, trabalhar com uma turma, um programa que seja de 5 ou 6 sessões, é, por exemplo, um mês. Vamos imaginar, se for uma sessão cada semana. Depois, se isso implicar, por exemplo, fazer sessões com os pais e com os assistentes operacionais, muitas das vezes pode ser que ser em contexto laboral, o que implica que esteja lá o técnico, não é? A fazer esse tipo de trabalho. E aquilo que eu me deparo é óbvio que há esse trabalho de intervenção remediativa na escola, mas tem que se começar a fazer um trabalho mais da prevenção. Não intervir só quando os problemas já surgiram, não é? Vamos tentar resolver e arranjar soluções, Sim. mas é a intervenção primária, não é? Chamar a atenção para o que é o bullying, o que é que se deve fazer. Hoje em dia, por exemplo, fala-se também bastante da intervenção que se deve ter com os alunos que assistem a este tipo de agressões, Sim. por exemplo, nos recreios, são aquilo que se diz na literatura os bystanders, e esses alunos podem ter um papel também fundamental, não é? Em denunciar e acabar com essas situações, porque ainda há aquela coisa de a vítima é intimidada, não é? Para não denunciar, para não dizer que está a sofrer aquele tipo de comportamentos. Portanto, tem que haver esta sensibilização. Mas é efetivamente um flagelo. E começa-se a ver cada vez mais cedo. Não se vê só na escola do segundo, do terceiro ciclo, começa-se a ver já em escolas do primeiro ciclo. Sim, sim. E se calhar lá está, mais uma vez, a intervenção tem que começar a ser mais precoce. E quais são as características que costumam se identificar tanto na vítima como no agressor? Na vítima pode haver ou não algum tipo de alteração, às vezes detectam-se situações de bullying e a vítima nunca deu propriamente sinais, mas pode haver algum tipo de alteração de comportamento, recusa em ir à escola, o querer ficar em algum canto ou agarrado ao telemóvel, não querer estar com os colegas, alterações mais emocionais, alterações do sono, por exemplo, somatização, como por exemplo as dores de cabeça, as dores de barriga, o fazer febre para não querer ir à escola. Portanto, há este tipo de situações. Muitas vezes, perguntam-me os agressores, não é? Pronto. Muitas vezes os agressores às vezes passam um bocadinho despercebidos, porque lá está, tem algumas características também de manipular e querer esconder os comportamentos, e depois também porque vai um bocadinho naquilo que eu dizia, o que é um comportamento de bullying, ou o que é só, foi um empurrão, foi uma rasteira, ele implicou com o colega tal, não é? Mas se esse comportamento é contínuo, portanto, se acontece à segunda, à terça, à quarta, a semana toda, 2 semanas, 3 semanas, não é? Ele continua sempre a implicar com esse colega, não é? Se calhar já se está a tratar de uma situação de bullying. Como é óbvio, cada caso tem que ser analisado, não é? E hoje em dia há cada vez mais, e fala-se cada vez mais na depressão infantil, juvenil, não digo provas, mas acontece muito, há muitos casos dos que se notam, porque há muitas coisas que também passam despercebidas. Sim, por falta de avisos. Que passam despercebidas, não é? Porque ou é só uma fase que a criança ou o adolescente está mais triste, está mais introvertido, não é? Mas assim, para a depressão na infância ou na idade adulta, têm que estar presentes determinados critérios e um determinado número de critérios durante algum tempo, ok? Portanto, todos nós temos episódios de tristeza, ou queremos estar mais sozinhos, mais isolados, e não é por isso que temos depressão. Portanto, há um conjunto de critérios que têm que estar presentes em determinado tempo para se poder fazer esse diagnóstico. Sim, começa-se a ver alguns casos
de depressão, mas algo que também que se começa a ver bastante é a tal questão da ansiedade de desempenho, como eu falei no início, que tem muito a ver com esta exigência, não é? Nomeadamente no secundário, com se ter que se trabalhar para uma média, para concorrer à faculdade, para entrar no curso de medicina, de enfermagem, de engenharia, não é? Portanto, começa-se a ter algumas situações nisso. E o papel do psicólogo é importante aí porquê? Porque aquilo que se sabe é que tanto as perturbações emocionais como as perturbações de comportamento são preditores de vários problemas na idade adulta, não é? E que esses comportamentos têm custos elevados, tanto para o sistema de saúde, para o sistema de justiça, não é? E, portanto, se o trabalho puder ser feito um bocadinho mais cedo, se calhar estamos a evitar que isso aconteça. Vi, por exemplo, tenho noção que em termos de intervenção, ou seja, aquilo que se gasta na intervenção com uma criança, com um jovem, tem retorno, digamos assim, é aquilo que se chama do custo-efetividade muito superior posteriormente, não é? E pronto, e é este também o papel do psicólogo, não é? Muitas situações, por exemplo, se puderem, se as crianças e os pais, não é? Que muitas vezes são os próprios pais que vão pedir ajuda à escola, se puderem ser resolvidas no contexto escolar, se calhar evita-se a sobrecarga do centro de saúde, não é? De outro tipo de serviços. E pronto, acho que é um bocadinho isso. E o que é que os pais, educadores, professores podem ter em atenção, ou quais os sinais que eles podem ter em atenção, tanto nos casos de depressão e de ansiedade de desempenho, para caso analisem certas características que consigam comatar e também dirigir para um psicólogo, o que é que eles podem ter em atenção? Se calhar, quando é um bocadinho demais, não é? Aquele foco excessivo no rendimento e nas notas, quando algumas crianças verbalizam, não vou conseguir, não sou capaz de fazer isto. Depois, quando, por exemplo, quando se confrontam com a tarefa e o resultado não corresponde depois ao esperado, não é? Há ali uma quebra da autoestima, não é? Um sentimento de ineficácia se calhar muitas das vezes pode haver também algum evitamento, já não se querer confrontar com a situação. Eu tinha um caso familiar que foi uma situação idêntica, nomeadamente com a questão da matemática. Chegava lá, ficava ansioso, pois isto é um ciclo, não é? A ansiedade é um ciclo, chegava lá, ficava ansioso, não conseguia. Tinha as tais brancas, como os alunos costumam dizer, não conseguia depois corresponder, o resultado não era aquele que era esperado e depois começou a fazer uma situação de evitamento que era, então, já não vou, já não quero, não sou capaz e nesta situação, efetivamente, acabou por não concluir a disciplina de matemática e não concluir o ensino secundário. E pronto, lá está, este trabalho também ao nível emocional pode ser feito pelo psicólogo nas escolas. Como dá para ver, o psicólogo numa escola, o trabalho não acaba, não é? Muitas das vezes, não fazemos tudo, até porque não é possível. Muitas das vezes há uma forte articulação e cooperação com outras entidades, hospitais pediátricos, nomeadamente, centros de desenvolvimento. Por exemplo, eu, como trabalhei ali Coimbra e Leiria, tive sempre o Hospital Pediátrico de Coimbra. É um dos sítios que nós colaboramos muitas das vezes, até porque muitas das vezes é necessário consulta de desenvolvimento, pedopsiquiatria, muitas das vezes há um trabalho com as CPCJs, com as equipas de apoio aos tribunais, pronto, quando já são situações um bocadinho mais delicadas, segurança social, portanto é todo um trabalho em rede. Portanto, o psicólogo não trabalha sozinho, há uma equipa, não é? Está dentro da própria escola, nomeadamente na questão das dificuldades de aprendizagem. Nós trabalhamos quase sempre com o Departamento de Educação Especial. Agora saiu uma nova lei, que é da Educação Inclusiva, em que o psicólogo é elemento essencial.
A equipa nem pode funcionar se não tiver o psicólogo. Isto tudo porque cada criança tem as suas necessidades, não é? E tem que ser uma escola de todos e para todos, e tem que se adequar as medidas de suporte à aprendizagem, agora que assim a nomenclatura nova, as medidas de suporte à aprendizagem para que os alunos aprendam ao ritmo deles, à maneira deles, não é? E cada vez tenha mais sucesso escolar, que acho que, no fundo, é isso que um psicólogo na escola também trabalha para que o aluno tenha um bom desempenho a todos os níveis, não é? A nível cognitivo, a nível social, que seja um aluno integrado na comunidade escolar, que se sinta bem, que tenha vontade de ir à escola, que reconheça no professor uma figura de autoridade, mas também alguém a que ele pode recorrer se necessitar, não é? Nos assistentes operacionais. Portanto, é esse o trabalho que nós fazemos na escola, é que o aluno se sinta bem num todo, digamos assim. E tudo isso vai influenciar o seu futuro. Exatamente, exatamente. E tudo isso influencia o desempenho escolar. Um aluno que emocionalmente não está bem, ou porque tem uma situação familiar mais adversa. É claro que existem sempre as exceções, não é? Sim, sim. Óbvio. Mas começa a dar alguns sinais, não é? E é óbvio que tem que haver aqui todo um equilíbrio para as coisas funcionarem. E numa profissão que se lida diariamente com o problema dos outros, como fazer para não deixá-lo assombrar-se por eles? É assim, nós aprendemos de alguma forma a não misturar a parte profissional com a nossa parte pessoal, mas o psicólogo também é um ser humano, não é? Portanto, nós também temos vida pessoal, também temos, somos seres emocionais, e acreditem que às vezes passam de situações pelas mãos que obviamente mexem com a nossa parte emocional, mas efetivamente é se calhar o ter a consciência que fazemos tudo aquilo que está disponível com as ferramentas e os instrumentos que temos à nossa disposição, e ao fim do dia ter o sentimento de dever cumprido. E a melhor coisa realmente é quando as crianças chegam-nos ao gabinete contentes, satisfeitas, estão lá ao dia e à hora marcada, que verbalizam que gostam de ir ao psicólogo, que regra geral é normalmente aquilo que acontece. Há sempre um medo inicial, mas depois eles acabam por reconhecer que aquilo é de alguma forma uma ajuda, não é? Pronto. E muitas das vezes o psicólogo acaba por ser uma referência também no contexto escolar. E qual é a parte mais desafiante de ser psicólogo? A parte mais desafiante. Se calhar esta coisa do estar constantemente a atualizar-se, não é? Porque apesar de nos aparecerem muitas situações idênticas, não é? Ou semelhantes, digamos assim, aparecem sempre novidades. Olha, vou dar um exemplo. Aparece, por exemplo, uma criança com um síndrome genético raro que nós, por acaso, nunca ouvimos falar e que, portanto, temos que ir estudar e saber o que é aquilo, não é? Para podermos adequar a intervenção e as estratégias de trabalho com aquela criança e torná-las o mais adequadas possível. Se calhar é essa a parte mais desafiante, mas é bom, não é? Depois também, se não tivéssemos que estar constantemente a atualizar-nos e também se não aparecesse assim coisas novas, não é? Não avançávamos, exatamente, não evoluíamos. Portanto, eu acho que isso é bom. E qual é que é a melhor parte? É o trabalho com as crianças, sem dúvida. Eu gosto imenso de trabalhar com os professores e nestes quase 10 anos de trabalho, para o ano faz 10 anos que eu me formei, estabeleci relações bastante fortes com alguns professores, lá está, que provavelmente serão amigos também para a vida, mas o trabalho com as crianças e com os adolescentes é delicioso. É ótimo perceber como eles reconhecem também a importância que nós temos e que o trabalho que fazemos com eles, as estratégias que tentamos indicar, que eles reconhecem que realmente
é importante. Pronto, são muito fofinhas as crianças, regra geral, não é?